A pergunta que as pessoas fazem é: como ser feliz no amor? O que elas estão perguntando é como ser feliz no relacionamento. A ideia que se tem é que é possível a felicidade no relacionamento. E felicidade para essas pessoas é o contato com o amor nas relações. Aqui eu quero lhe dizer, é possível sim a felicidade. E a felicidade implica relações felizes. E a felicidade implica a presença do amor nas relações. Mas nós precisamos limpar esse terreno, limpar a área. Aqui, esta área, esse terreno, é esse modelo bem particular que nós temos a respeito do significado das relações, assim como do significado do amor. Primeiro, nós não sabemos o que são relações e também não sabemos o que é o amor. Então, aqui a primeira pergunta deveria ser: o que é ser feliz? Teríamos a segunda pergunta: o que representa, então, a verdade do relacionamento? E a terceira pergunta é: o que é o amor? Então, o que é ser feliz? Como ser feliz? O que são os relacionamentos? E o que é o amor? Onde encontrar o amor? Reparem que nós estamos sempre transferindo isso para fora. A nossa base de existência e de pensar e sentir no que diz respeito à vida é sempre a partir, é sempre, invariavelmente é assim, é sempre a partir do eu. Eu feliz, eu na relação, eu no amor. Mas qual é a natureza do eu? Se resolvermos essa questão, as outras estão solucionadas. Quando descobrimos o que é o eu, descobrimos o que é o amor. Descobrimos o que são relações. E sabemos o que é ser feliz. Mas temos que compreender primeiro, antes de tudo, a natureza do eu. É o eu, esse mim, esse ego, na relação criando conflito, problemas, dificuldades. É o eu no contato com a vida que está em conflito, em contradição, com problema e, portanto, não é feliz. É o eu no contato com o outro, se vendo como uma entidade separada. E, portanto, tendo do outro um quadro, uma imagem de quem o outro é, do que o outro representa, que desfavorece ou que distorce a realidade do amor. Então, esse eu, no contato com o outro, é exatamente a ausência do amor. Qual é a natureza do eu? Qual é a natureza desse mim, desse ego? Se temos uma resposta direta para isso, nós temos a verdade da resposta de uma relação feliz e em amor. Então, como ser feliz no amor? Ser é amor? Ser é a base da relação em amor, em felicidade, em alegria, em paz? Assim, qual é a forma que temos de nos aproximar do outro
para termos uma resposta de como ser feliz no amor? Qual é a forma que temos de nos aproximar do outro, tendo ciência desta felicidade de ser? É aqui que o terreno tem que ser limpo, porque nos aproximamos nesta relação com o outro, na crença, no conceito, na ideia de que o outro nos dará felicidade, o outro nos dará o amor, então o outro nos fará feliz, o outro irá nos completar, o outro pensa o mesmo nessa relação dele comigo. Então reparem onde se estabelece o problema. O problema se estabelece no fato de que eu sou problema, buscando uma resposta no outro, que também é um problema. Ele é o problema para ele mesmo e eu sou o problema para mim mesmo. Não tenho ciência da verdade do que sou, como ele também não tem. A vida, ela consiste de relações. Nós estamos em relação com pessoas, em relação com objetos, em relação com ideias, em relação com circunstâncias, com situações, com eventos, com acontecimentos. Nós sempre estamos em relação. Então, nossa vida consiste de relações diversas, mas sempre nesse centro, a partir deste centro que é o eu, na relação. É aqui que temos o X para essa questão. Temos que encontrar uma resposta para essa questão. É esse estado do eu e o outro. Sejam objetos, pessoas, situações, pensamentos, sentimentos. Tem eu e o pensamento, eu e o sentimento, eu e ela, eu e ele, eu e a vida, eu e as situações. Então há esta separação. Nesta separação, nós temos todo o problema. Descartar a ilusão desta identidade que se vê separada é limpar esse terreno. É abandonar essa ilusão. E quando isso é abandonado, quando esse terreno é limpo, a relação é outra relação. Eu chamaria de momento de comunhão. Então, você em comunhão com o outro, em comunhão com objetos, em comunhão com ideias, em comunhão com a vida. Nesta comunhão não há conflito. Há uma clara visão do que isso representa. Temos a presença da inteligência quando não há dois, quando não há separação. Quando há uma real comunhão, temos a verdade de uma relação inteligente, feliz e livre. Nós desconhecemos isso. Porque tudo que nós aprendemos de nossa sociedade, do nosso mundo, de nossa cultura, foi sustentar uma vida onde o elemento eu é o elemento principal da experiência na relação. Eu e as minhas ideias, eu e a minha esposa, eu e o meu namorado, eu e a minha casa, eu e os meus problemas, eu e os meus assuntos, eu e a vida, eu e o universo. Compreendem? Então estamos sempre dentro dessa visão equivocada, limitada, estreita, fantasiosa, imaginativa
de uma identidade que é o centro das suas experiências e que, portanto, tem o controle delas, sabe lidar com elas ou pode aprender a lidar com elas. Percebem? Nós estamos aqui lhe mostrando que isso é uma ilusão. Esse modelo de separação é a dualidade. A verdade é que não existe tal separação. Não existe essa dualidade. Não existe esse eu e a outra coisa, eu e ele, eu e ela, eu e a vida, eu e o mundo. Esse eu é uma condição psicológica imaginativa de ser. Então, na imaginação, existe esse eu, este ser. E ele se vê como sendo o pensador, o experimentador. Ele se vê como sendo alguém separado do outro. É um condicionamento psicológico. É um modelo de representação mental egocêntrica, onde há esse centro que se separa. E quando ele se separa, ele conflita. Não há comunhão, não há inteligência, não há verdade. Então, nosso empenho aqui está em eliminarmos esta separação, esta divisão. Isso é possível quando descobrimos que o pensamento é o próprio pensador. O sentimento é aquele que está sentindo. O observador é a coisa observada. O pensador é o próprio pensamento. Aquele que sente é o próprio sentimento. E o outro sou eu. Reparem como é interessante isso. O que é que eu tenho do outro? Eu só posso ter do outro uma informação de experiências passadas? O que são essas informações? São lembranças, são memórias. Essas memórias, essas lembranças, que são essas informações, é uma imagem que eu faço dele ou faço dela. Então, eu sou ela, eu sou ele. O observador é a coisa observada. Esse pensamento é esse próprio pensador. Então, enquanto houver a ilusão de separação, a tentativa desse observador fazer algo com aquilo que está observando, deste pensador fazer algo com aquilo que o pensamento representa, esse que está na experiência, tentando fazer algo com a experiência, enquanto isso estiver presente, haverá conflito, haverá dificuldade, haverá sofrimento. O que representa a ausência do amor. A verdade da presença do amor é a ausência da separação, é a ausência da divisão, é a ausência do conflito. Enquanto minha relação com você for baseada em imagens que eu faço sobre quem você é, eu vou estar gostando ou não gostando de você. Isso é a ausência do amor. Notem como é importante ter essa compreensão. Quando gosto de você, isso não significa que o amor está presente. Gosto de você, na verdade, porque a imagem que tenho sobre quem você é uma imagem que me agrada, uma autoprojeção desse próprio centro, que é o eu, o ego. É isso que nós chamamos de amar o outro. Nossas relações
se assentam nesse prazer que ele ou ela me dá, chamamos isso de amor, quando esse prazer é negado porque o outro, que é só uma imagem que eu tenho dele ou dela, funciona de uma forma diferente, que me desagrada, o amor desaparece. Então, nossas relações são sempre conflituosas porque não existe a verdade do amor. Repito, o amor está presente quando não há mais esta separação, este gostar, não gostar, quando há essa inteligência para perceber o jogo de que é uma imagem, e quando tomo ciência de que é uma imagem, ela se desfaz. Ela não pode prevalecer na relação porque ela está sendo vista. Compreendem o que estamos dizendo? É porque não estamos atentos a esse jogo de imagens. É porque não estamos atentos a esta divisão que o próprio pensamento cria entre pensador e pensamento. Que o próprio pensamento cria entre aquele que sente e o sentimento. Entre aquele que vê e aquilo que é visto. É porque esta separação está presente e ela não é vista que isso se sustenta nas relações. Então, o que temos? O conflito estabelecido, o sofrimento estabelecido. Então, como viver o amor nas relações? Sem o eu, sem o ego, sem o sentido de dualidade, sem o sentido de separação. Então, é possível a graça, a beleza, a verdade do amor, olhar para ele com olhos limpos, límpidos, claros, sem o passado, sem as lembranças dos agravos, das palavras duras, difíceis, dos maus tratos verbais que recebi dele ou dela, nesse contato livre do passado, temos o encontro com a verdade do amor, agora, aqui, na relação, temos a verdade da comunhão. Claro isso. A comunhão é possível, o amor é possível. Sim, nas relações. Mas antes de uma relação com ele ou ela, temos que estar livre da imagem que também fazemos sobre quem nós somos, do que esperamos de nós mesmos, do que esperamos dos nossos próprios pensamentos sobre nós, sentimentos sobre nós, emoções sobre nós. Observe que isso requer uma aproximação de si mesmo que nós desconhecemos. É a aproximação da verdade, da revelação do eu, do ego, que é autoconhecimento. Então, estamos sempre tocando aqui com você na importância desse estudar a nós mesmos. Estudar a nós mesmos é ter a revelação da verdade do autoconhecimento. Estudar a nós mesmos é ter a revelação da verdade do que é real meditação aqui e agora, no viver, na prática. Na prática das relações com o outro, com nós mesmos, temos que ficar livres da autoimagem, da imagem que fazemos sobre quem nós somos. Porque essa autoimagem é o próprio ego, é o próprio eu. Temos que ficar livres da imagem que fazemos dele ou dela, da imagem que temos com objetos, com situações. É incrível, mas é exatamente assim. Nós temos imagens de lugares, de alguns lugares que nós gostamos, de outros nós não gostamos. Isso é inteiramente subjetivo, é psicológico, é
deste centro, desta autoimagem, temos imagem de nós mesmos. É isso que explica a angústia, a ansiedade, a depressão, diversas formas de medo presente em nós, em razão de uma autoimagem, de uma visão em dualidade sobre quem nós somos, de uma visão equivocada de pensamentos, sentimentos, emoções, como julgamos a nós mesmos, como censuramos a nós próprios, como vivemos a culpa, a autoavaliação, tudo isso se assenta nessa autoimagem. Na relação com o outro, fazemos a mesmíssima coisa. A verdade da revelação de Deus, a verdade da revelação do seu ser, é o fim do eu, do mim, do ego. Aqui, nesse instante, temos esse encontro com o amor, temos esse encontro com a verdade, com a liberdade, com Deus. Para esse propósito, nós temos encontros aqui nos finais de semana. São encontros online que ocorrem. 2 dias juntos, investigando, explorando, aprofundando isso com você, através de perguntas e respostas. Algo muito maior do que um vídeo como esse. Se isso é o que faz sentido para você, aqui na descrição do vídeo nós temos o nosso link do WhatsApp para você participar desses encontros. Isso faz sentido? Deixa aqui o seu like. Já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. No dia a dia, é possível nós investigarmos a natureza da mente, olhando para aquilo que somos agora aqui. E o descarte daquilo que somos agora aqui, que é essa ilusão, a ilusão de uma identidade, o descarte disso, te coloca em contato